Boa noite. Depois de 2 anos e 8 meses na prisão, o ex-goleiro Bruno volta ao banco dos réus. Ele é acusado do sequestro e morte da ex-amante Elisa Samúdio. No primeiro dia de julgamento, Bruno chorou 2 vezes. Então vamos direto à Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde está o repórter Eduardo Ribeiro, que acompanha o julgamento. Eduardo, boa noite. A previsão era de que esse julgamento se estendesse por até mais de uma semana e agora já se fala em resolver tudo em 3 dias. Por quê? Ana, boa noite para você, para o Celso e para todos. Bom, o fato é que a defesa do ex-goleiro Bruno acreditava na possibilidade de adiar esse julgamento com base num debate sobre a certidão de óbito de Elisa Samúdio, que foi expedida em janeiro, agora pela juíza Marixa Rodrigues. Quando a defesa fracassou nessa tentativa, passou a dispensar quase todas as suas testemunhas, agilizando o processo, antecipando o debate. A defesa alega que as suas testemunhas não acrescentariam nada de grande novidade na defesa do réu, por isso decidiram dispensá-las. Nós vamos entender agora, inclusive, daqui a pouco com mais profundidade, como deve ser decidido o futuro do ex-goleiro do Flamengo nas mãos de 5 mulheres e 2 homens, os jurados de fato desse julgamento que começa agora aqui em Contagem. Vamos ver como foi a chegada de Bruno aqui ao tribunal. Algemado e mais magro, o ex-goleiro deixou a penitenciária pouco antes das 8 horas da manhã. Escoltado pela polícia, em 15 minutos, Bruno chegava a um dos portões laterais do Fórum de Contagem. A ex-mulher dele, Daiane, entrou pela porta da frente, acompanhada dos advogados. Tem alguma coisa a declarar agora? Dá uma palavrinha pra gente, qual que é a expectativa? O promotor Henry Castro ainda nem havia entrado no fórum com centenas de páginas do processo, quando lá dentro os advogados de Bruno já tentavam adiar o julgamento, por causa da certidão de óbito de Elisa, expedida no começo do ano. A juíza, a doutora Marixa, de quem eu tenho muito carinho e respeito, não tem poderes, não tem competência para arrumar atestado de óbito. Instantes antes da entrada dos jornalistas, Bruno recebeu um lenço do advogado. O réu, que amparava as lágrimas de forma tímida, em nada se parecia com o preso que 2 anos atrás caminhava descontraído entre um depoimento e outro. Acredito que o Bruno não vai ser tão bobo de não querer aceitar um acordo e confessar a parte dele. Aliás, não precisa nem confessar. Todo mundo já sabe que foi o Bruno que mandou matar, sabe que o Macarrão entregou. À tarde, novidades. A defesa de Bruno abriu mão de 4 das 5 testemunhas convocadas. Uma tática para antecipar os debates. E com a ausência de Jorge Luiz Rosa, o primo do ex-goleiro que descreveu o assassinato de Elisa à polícia, também a acusação perdeu uma testemunha importante. Mas, Eduardo, como é que a justiça chegou à conclusão de que Elisa Samúdio está morta e até liberou o atestado de óbito, né? Se até hoje o corpo da jovem não foi encontrado? Esse é um ponto fundamental para entender essa história, Celso. Primeiro porque a primeira tese da defesa, lá em novembro do ano passado, no primeiro julgamento, era de que sem corpo não há crime. Na verdade, sem corpo pode haver mais um crime, que é a ocultação de cadáver. A partir do momento que Macarrão, o ex-fiel escudeiro de Bruno, em novembro do ano passado foi condenado e já não cabe mais recurso à condenação, ele admitiu que sabia do assassinato e contou detalhes de como Elisa Samúdio morreu, os jurados decidiram aqui no tribunal do júri que de fato ela morreu. Ou seja, o primeiro quesito perguntado a eles foi: Elisa Samúdio morreu em função dos ferimentos que recebeu? E eles disseram sim. A partir do momento então que um tribunal do júri reconhece a morte de alguém, a justiça pode documentar essa morte com a certidão de óbito. E aí já existe uma materialidade direta, já existe o fato concreto que pode ser levado agora a prejudicar Bruno no julgamento que está começando agora. Só que este é um caso que se arrasta há quase 3 anos. E nós vamos entender agora quais as outras ilegalidades que inclusive podem ser investigadas na condução do processo. A reportagem de Fabiano Oliveira. Desde o início, uma defesa difícil. Era gerenciar uma grande crise. Um ídolo nacional sendo acusado de homicídio e tendo uma crise se instalando. Cláudio Daledoni iniciou a defesa do ex-goleiro Bruno em novembro de 2010. Disse que foi obrigado a deixar o caso depois de presenciar ilegalidades. O que eu assisti ali com alguns personagens efetivamente gerenciando a defesa, que falavam em nome do Bruno. E essas pessoas estavam emaranhadas em uma situação muito complicada que teria ali, sim, até uma possível repreensão penal. Razão pela qual eu achei por bem renunciar. A polícia investiga se houve tentativa de pagamento de propina para a liberação do jogador.
Escutas telefônicas também indicam uma oferta milionária para conseguir um habeas corpus para o ex-goleiro. O nome de Bruno também aparece em outras denúncias. O inquérito sigiloso mostra que o ex-goleiro movimentava muito mais dinheiro do que o que ganhava como jogador. E mais, que Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, tentou matar Elisa Samúdio um mês antes do desaparecimento e morte da ex-modelo. O jogador ainda é suspeito de superfaturar a compra de um carro no valor de R$400 mil. Que esse caso não acaba com o trânsito em julgado da absolvição ou da condenação do Bruno. Muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte. Muita coisa ainda vai surgir. Eduardo, como você disse agora há pouco, o amigo de Bruno, Macarrão, no ano passado, no outro julgamento, confessou que houve uma morte. Então, hoje à tarde rolou um boato a tarde inteira de que o próprio Bruno poderia admitir a participação na morte da ex-amante para atenuar uma possível condenação. Era um boato falso ou isso pode acontecer? A gente vai ter que esperar para descobrir, mas fato é que é uma tendência aventada lá dentro por muitos advogados. E no julgamento de novembro do ano passado, a Record acompanhou, alguns boatos acabaram se confirmando. Então, assim como o Macarrão conseguiu uma delação premiada, uma redução da pena, e não foi uma redução pequena, 8 anos da pena de Macarrão foram reduzidos em função do fato de ele ter admitido culpa. Bruno poderia seguir o mesmo caminho, até em função dos novos fatos que vão sendo apresentados. Por isso, aqui a cobertura da Record tenta discutir esse assunto agora com o comentarista de segurança da Rede Record, o Percival de Souza. Percival, um réu preso há 2 anos e 8 meses, que nunca mudou o seu discurso, sempre se disse inocente, diante dos jurados, admite uma confissão parcial, admite uma culpa. Que peso isso pode ter? É um peso muito forte, até porque, pelo encaminhamento do julgamento, o Bruno está cada vez mais encurralado juridicamente. Quer dizer, está demonstrado que ele tinha um domínio absoluto dos fatos, que, aliás, é uma tese jurídica consagrada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, e a defesa tem se baseado ou tentado questionar com base em detalhes considerados periféricos, como esse, por exemplo, da certidão de óbito. Quem decidiu que deveria ser reconhecida a morte de Elisa Samúdio, Eduardo, foi o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Justiça daqui, de Contagem, apenas cumpriu uma determinação do Tribunal de Justiça. Não há o que se discutir. E mais, o Código de Processo Penal, no seu artigo 167, prevê claramente a possibilidade de se culpar alguém com investigações, com perícias, com testemunhas, independentemente da ausência de corpo. Ou seja, por isso o acordo é tentador e a defesa está querendo realmente comunicar-se com o promotor para que haja esse acordo. Eu conversei hoje com um dos assistentes da acusação que disse que o acordo, ou melhor, que a oferta a Bruno já teria sido feita. Resta saber se ele vai aceitar ou não. Nós vamos entender agora alguns outros bastidores desse primeiro dia de julgamento e desse processo inteiro na reportagem de Juliana Alvarenga. Jornalistas montaram um verdadeiro acampamento na porta do fórum. No início da manhã, a expectativa aumentava a cada minuto. De repente, correria. Era a chegada de Daiane dos Santos, ex-mulher de Bruno, acusada de sequestro e cárcere privado de Bruninho. Muitos vieram só para dar uma espiadinha. Todo mundo vieram, eu peguei e falei, deixa eu dar uma passada para ver o que está acontecendo. Carlos vende picolé há mais de 5 anos na região e nunca lucrou tanto. As minhas vendas aumentaram mais ou menos 60%. A polícia está em peso aqui no fórum. Cerca de 150 militares reforçam a segurança dentro e fora da sala do julgamento. O motoqueiro que acelerou no meio da multidão acabou parado pela polícia. Conseguimos abordá-lo aqui próximo ao fórum em razão dos semáforos. Manifestantes trouxeram cartazes para pedir o fim da violência contra as mulheres. Andréia era agredida pelo ex-marido e veio acompanhar o julgamento dos acusados da morte de Elisa Samúdio. E a gente continuar nesse jeito, não tem como, vai morrer uma atrás da outra. A mãe de Elisa disse que precisou fazer terapia para aguentar viver sem saber como a filha morreu, nem onde foi enterrada. Não existe tempo no mundo que vai fazer esse sofrimento, essa dor passar.
Bem, a ex-mulher de Bruno, Daiane Rodrigues, que está sendo julgada aqui em Contagem por sequestro e cárcere privado do menino Bruninho, o filho do ex-jogador, saiu agora há pouco pela porta da frente e volta amanhã às 9 horas da manhã, primeiro dia já encerrado. O ex-goleiro Bruno também saiu aqui do fórum e foi direto para o presídio Nelson Hungria, de onde será trazido amanhã para a retomada do julgamento. Ainda nesta edição, outras informações sobre o julgamento do ex-goleiro Bruno. Até já, Eduardo. E no portal R7, saiba quem é quem no julgamento do ex-goleiro Bruno. Acesse r7.com.